Prontinho, comecei a gravar aqui. Vamos começar então, pessoal. Boa noite a todos. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez, tanto os que estão ao vivo quanto os que estão assistindo após a gravação. Que Deus possa abençoá-los e meu desejo é que vocês compreendam um pouco da palavra do Senhor. Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, pelas nossas vidas. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, nossas falhas. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa nos ensinar, nos iluminar por meio das Sagradas Escrituras, que todos que estão aqui assistindo posteriormente compreendam um pouco da carta aos Gálatas. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa inicialmente, Breno? Então, dentro do estudo aqui, eu vou só contextualizar com relação à data. E aí eu vou falar o motivo de estarmos estudando a carta aos Gálatas primeiro. Antes disso, eu preciso passar com vocês e dar um pano de fundo sobre a carta aos Gálatas. Só para a gente entender, Paulo, junto com Barnabé, eu estou projetando aí, vocês estão vendo, ele vai evangelizar a região da Galácia na primeira viagem missionária. Então, uma coisa que a gente precisa estar ciente é a Galácia, a região da Galácia foi evangelizada na primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé. E aí, a região da Galácia, ela não é uma igreja específica, uma cidade específica, mas ela é uma região, como eu já disse, que é constituída de algumas cidades. E quais são as cidades? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, quando a carta é escrita, ela é escrita para essas quatro cidades, conforme está lá em Atos 13, verso 13, até o capítulo 14, verso 25. E aí, depois que Paulo evangeliza a região da Galácia, os falsos mestres vieram ensinando um falso evangelho. E qual era a consistência desse falso evangelho? O cristianismo é um judaísmo melhorado. Ou seja, vocês devem seguir a Cristo, mas ainda precisam guardar a lei, vocês precisam guardar as festas cerimoniais, precisam praticar a circuncisão para vocês serem salvos. Então eles pregavam um outro evangelho. Então a gente precisa, a partir disso, entender que Paulo precisa escrever uma carta para resolver um problema, e um problema teológico, um problema de desvio doutrinário, que estava infectando e atrapalhando a comunhão e o convívio da igreja. E aí Paulo vai escrever provavelmente no ano 49 depois de Cristo, imediatamente após ele receber as notícias do que estava acontecendo lá na região da Galácia. Então, possivelmente ele vai escrever num período em que antecede o Concílio de Jerusalém, quando os missionários estavam em Antioquia da Síria, em Atos 14, versos 26 a 27. E por que eu defendo essa data? Eu defendo essa data porque, se fosse posterior ao Concílio de Jerusalém, ele tinha citado isso na carta aos Gálatas para poder reforçar o argumento que ele estava dizendo a eles. Então, seria um argumento assim muito importante, que era uma decisão da igreja de Jerusalém, mas não é citado em Gálatas. Sendo assim, a minha defesa foi escrito antes do Concílio de Jerusalém, ou seja, 49 depois de Cristo. E aí nós colocamos a carta aos Gálatas como a primeira carta de Paulo, a primeira carta. Então, das 13 cartas de Paulo, que nós já vimos, Paulo escreve 13 cartas, a primeira carta que ele escreve é a carta aos Gálatas. E aí, nós conseguimos afirmar categoricamente o motivo da carta. Por que Paulo escreveu?
As igrejas, então, estavam sendo invadidas por esses agitadores. Olha aí, capítulo 5, verso 12. Capítulo 5, verso 12. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês, estão agitando vocês. Então a igreja foi invadida por esses agitadores, perturbadores, que Paulo chama, que questionaram o evangelho de Paulo e o seu apostolado. Então é interessante que eles questionam o evangelho que Paulo está pregando e a autoridade de Paulo, que era um apóstolo. Isso é muito interessante, porque se você quer destruir alguém, você destrói a sua reputação e o seu discurso. E é isso que eles fizeram. Eles tentaram destruir a reputação de Paulo, ou seja, Paulo é um impostor, consequentemente o que Paulo fala é uma mentira, uma falácia. Porque se ele é um impostor, aquilo que ele traz também é algo que não é genuíno, que não é verdadeiro. Então Paulo precisa enfrentar isso, enfrentar essa heresia. Por quê? Porque esses homens eles estavam encorajando as pessoas, a igreja, os membros das igrejas da região da Galácia a circuncidar e a guardar os dias especiais do calendário judaico. Circuncisão era feita, cortar a carne do prepúcio dos garotos, que nasciam, né, como forma de consagração, como forma de entrega dessas crianças ao Senhor. E eles estavam dizendo que ainda deveria ser circuncidado as pessoas para que elas pudessem ser separadas, para que elas pudessem estar debaixo da aliança. E mais do que isso, elas tinham que guardar os dias especiais do calendário. Basicamente, o que eles estavam ensinando? O povo deveria guardar as leis cerimoniais. O povo deveria guardar as leis cerimoniais. O sacrifício de Cristo não bastava. E aí Paulo estava enfrentando aquilo que nós chamamos na teologia de heresia do judaizante. No primeiro século tinham duas heresias que eram muito presentes dentro da igreja primitiva, que era o problema com os judaizantes e o protognosticismo. São duas heresias que estavam ali presentes no primeiro século e que Paulo precisa bater, não só ele, quanto outros escritores também do Novo Testamento. Eles têm que refutar porque elas estavam invadindo a igreja. Só que no nosso contexto aqui hoje, o problema com os judaizantes. Religiosos, pessoas que diziam que acreditavam em Cristo, mas que Cristo não era suficiente para perdão e salvação dos seus pecados. É interessante porque isso é extremamente atual. Porque nós temos muitos religiosos, pessoas que pregam sobre Cristo, mas que não defendem a salvação exclusivamente pelos méritos de Cristo. Ou seja, Cristo não é suficiente. Então essas pessoas elas sempre precisam dar uma mãozinha para Deus para obter a salvação. Não sei se você já ouviu pessoas que falam que precisam se esforçar para chegar aos céus, que precisam batalhar para poder obter a salvação, que elas precisam pagar um preço para poder conseguir receber as bênçãos e ser salva pelo Senhor. São argumentos assim de religiosos que não tem nada a ver com as escrituras, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Então hoje, na igreja moderna, acontece muito isso. A salvação que não é exclusivamente pela fé, mas também é acompanhada das obras. Por isso nós podemos concordar com a afirmação de Marshall, que ele vai dizer, Paulo debate o assunto no nível bíblico e teológico. Peraí, gente, alguém tá me ligando? Desculpa, gente, alguém me ligou aqui, peraí. Desculpa, alguém me ligou. Então ele diz que Paulo ele vai debater o assunto no nível bíblico e teológico, porque ele percebe na imposição uma ameaça real ao evangelho, ao caráter do evangelho. Então ele trabalha à altura. Se eles estão fazendo uma defesa com relação à teologia, Paulo faz a mesma coisa. Paulo ele vai defender e vai combater essa heresia por meio da doutrina, por meio da teologia. É óbvio que Paulo precisa também defender o seu apostolado. E a gente vê isso claramente no capítulo 1, capítulo 2, precisamente Paulo defendendo o seu apostolado. Por quê? Se Paulo não defende o seu apostolado, ele corre o risco de
perder completamente a igreja e aqueles irmãos começarem a acreditar que o evangelho de Paulo é um evangelho mentiroso. Então, Paulo ele se defende não por causa dele em si, mas Paulo se defende para defender o evangelho. Isso é muito importante. Não é por causa do ego dele, não é por causa da posição dele, não é por causa do apostolado no sentido desse título que ele recebeu. Ele faz essa defesa por amor a Cristo e o evangelho. Então isso é muito importante. Porque num contexto da igreja evangélica moderna, em que os líderes são extremamente vaidosos, tem o ego lá em cima, inflado, como nós vimos lá no Ego Transformado do Tim Keller, tem um ego inflado, que são tidos como personalidades, como celebridades ou subcelebridades. Paulo não quer isso. Paulo não quer a glória para ele. Tanto é que aos Filipenses, Paulo fala para os seus leitores: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, faça o que eu estou fazendo, imite a Cristo. Paulo não quer a glória dos homens, mas Paulo quer defender o evangelho, e defender o evangelho significa defender o seu apostolado. Paulo vai reafirmar, né, que os gentios não precisam seguir costumes judaicos. Olha aí, capítulo 2, verso 14. Alguém lê para mim, capítulo 2, verso 14. Pode ligar o microfone aí e ler. Então, ele tá exortando a Pedro, ele está dizendo: se nem você faz isso, por que você está obrigando as pessoas a seguir os costumes judaicos? Ou seja, a cumprir a lei que prescreve as marcas definidoras para ser justo diante de Deus? Por que você não está dizendo que simplesmente eles precisam de Cristo? Somente Cristo. Essa era a heresia judaizante. Ou seja, vocês precisam seguir os costumes judaicos. Gente, tá cheio disso nas igrejas evangélicas modernas, cheios de pessoas que estão apegadas aos usos e costumes. Então você, para ir para a igreja ou para ser evangélico, crente, cristão, você não pode ter barba, porque é um uso e costume. A barba não é de Deus. Você não pode ter o cabelo grande se for homem, porque é para mulher. Você não pode ter o cabelo curto se você for uma mulher, porque é para homem. Você não pode depilar suas axilas, seu corpo, porque é pecado. As mulheres não podem fazer as unhas, não podem se maquiar, não podem usar uma calça, tem que usar apenas saia. E a saia tem a medida, e essa medida é vista pelos líderes, não pode ultrapassar determinada metragem, né? Metragem não sei lá, tamanho, não pode. Você não pode assistir um jogo de futebol, você não pode jogar um futebol, você não pode ir na praia com um calção de banho ou um traje, um biquíni, você não pode. Enfim, são costumes, usos e costumes que são criados e são embasados de forma errada pela Bíblia, trazendo para as pessoas um fardo e um peso que as Sagradas Escrituras e o Evangelho não colocam. Baseia-se, então, esses usos e costumes na Bíblia como uma forma de conduzir as pessoas a uma suposta salvação pela forma que elas estão conduzindo a vida e pelos seus usos e os seus costumes. Cristo não é suficiente. Isso que eles estavam fazendo, que é extremamente atual, gente. Isso que eles estavam fazendo. Como, por exemplo, você pega na Igreja Batista. Eu já vi pessoas dizendo assim: que absurdo esse culto. Porque esse culto, no meu tempo, eles usavam um cantor cristão que ficava no banco, o livrinho do cantor cristão. Ótimo, é legal, é muito bonito as letras, são abençoadas. Mas quem disse que dentro do culto, para ser um culto a Deus, tem que ter aquele livrinho? Porque antes não tinha. Os salmos eram entoados. Eu não estou fazendo uma defesa e uma apologia a favor dos cânticos modernos, mas eu estou dizendo que a gente não pode
pegar estruturas e sacralizá-las e dizer que aquilo ali tem que ser feito para as pessoas serem santas e para a celebração ser santa, para a nossa vida ser santa, e aquilo que é fora daquela estrutura não serve para nada. Não serve para nada. Era isso que eles estavam fazendo. Cristo não era suficiente. E aí Gordon Fee e Douglas Stuart, eles disseram: o apostolado é o evangelho de Paulo, e perdão, é I, não E, tá? E o evangelho de Paulo vem diretamente de Deus e de Cristo, não por mediação humana. Então Paulo faz questão de falar isso dentro da carta aos Gálatas. Tanto o apostolado dele quanto o evangelho vem de Cristo. Paulo, ele faz questão de dizer que ele não foi ensinado por ninguém a não ser por Cristo. Paulo faz questão de dizer que ele é um apóstolo fora do tempo. Os apóstolos foram aqueles que viram Cristo ressurreto e foram comissionados por ele. Paulo vê posteriormente, é comissionado posteriormente por ele, é um apóstolo fora do tempo. E ele vai dizer que ele aprendeu isso de Jesus, não foi de ninguém. Ou seja, o evangelho de Paulo é o evangelho de Jesus. Se eles estavam combatendo o evangelho que Paulo pregava, ele está dizendo: o evangelho que eu prego é o evangelho que Jesus me delegou. E o apostolado que tenho, se venho com autoridade, uma autoridade que é de Cristo. Eu fui enviado por ele, comissionado por ele. E aí, dentro do pano de fundo ainda, a gente precisa ver que a morte de Jesus deu fim às observâncias étnicas. O Espírito Santo produz a justiça que a lei não podia produzir. O Espírito que capacita os cristãos a não ceder os desejos pecaminosos. Recebe-se o Espírito por meio da fé em Cristo Jesus. Diante disso tudo, a gente pode definir e dividir a carta aos Gálatas em 3 seções. A primeira seção é a seção apologética. A apologética é a defesa. Ele está defendendo a fé e o apostolado. Gálatas 1, verso 6 ao 2, 21. A segunda seção é a seção dogmática, ou seja, a seção mais doutrinária, mais teológica, que vai do capítulo 3, verso 1 ao capítulo 5, verso 12. E a terceira seção é aquela que a gente chama de exortação materna. Gálatas 5, verso 13, até o capítulo 6, verso 10. Então a carta é dividida em 3 seções. Quando formos ler a carta, a gente precisa entender esse pano de fundo que eu passei agora e também as divisões. Então eu tenho divisões dentro da carta. E eu preciso entender essas divisões e o que Paulo trata em cada uma delas. Então, dentro aí das divisões e dentro do conteúdo de Paulo, a primeira coisa que ele vai mostrar é a história da salvação e o evangelho. Está escrito aí, história, as salvações, mas não é. É a história da salvação e o evangelho. Então a primeira coisa que Paulo vai dizer é o evangelho deve ser pregado. Paulo, ele está combatendo as heresias. Então ele vai dizer, olha aí, capítulo 1, verso 11. Diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Aí o 12, olha o que ele diz, vou ler o 12 também. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Foi o que eu disse. O evangelho, então, foi recebido pelo próprio Jesus. E o evangelho que ele anuncia não é uma mensagem humana. Paulo está dizendo, o evangelho precisa ser pregado. E esse evangelho que é pregado é uma mensagem que foi me dada por Jesus, não foi pelos homens. E a partir então desse evangelho que Paulo anunciava, ele vai dizer que as pessoas deveriam responder à mensagem do evangelho com fé em Cristo. Capítulo 1, verso 9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que seja anátema. E no 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então as pessoas devem responder à mensagem do Evangelho. Um Evangelho que é o Evangelho de Jesus, um Evangelho que ele faz questão de afirmar que um Evangelho em que as pessoas aceitam pela fé e vivem pela fé no Filho de Deus, e o Evangelho que diz que esse Filho de Deus amou e se entregou por Paulo e pela igreja
consequentemente pelas igrejas da região da Galácia. Então as pessoas elas devem responder à mensagem do evangelho com fé em Cristo. E é interessante que Paulo faz questão de dizer que não existe outro evangelho. Dos versos 6 a 10 do capítulo 1, ele faz questão de falar, não existe um outro evangelho. E mesmo que venha um anjo anunciando outro evangelho, ele deve ser considerado como anátema, amaldiçoado. Ou seja, essa mensagem que esses falsos mestres estão trazendo para vocês é uma mensagem que não é bíblica e deve ser considerada como amaldiçoada. Porque a mensagem que eu recebi não é uma mensagem humana, mas é a mensagem de Jesus. E se eu recebi a mensagem de Jesus, agarrem a mensagem que eu preguei para vocês, não que esses falsos mestres estão trazendo. E nem que venha um anjo trazendo uma outra mensagem, vocês devem receber, porque não é a mensagem de Jesus. E aí ele faz questão de mostrar que o evangelho, ele é a interpretação do que aconteceu. Capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas, insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então o evangelho é a interpretação daquilo que Jesus fez, foi exposto para eles. Eles conseguiram ver o sacrifício de Cristo por meio da interpretação do evangelho. Ele faz questão de dizer, Cristo se entregou pelos nossos pecados. Versos 3 e 4 do capítulo 1. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele faz questão, então, de mostrar no início, no prefácio, na saudação, que Cristo se entregou pelos nossos pecados. E o evangelho é a interpretação daquilo que Cristo fez, se entregou pelos nossos pecados. Ou seja, a mensagem do evangelho é a mensagem de salvação. Se uma outra pessoa traz uma mensagem diferente, que ela seja recebida ou seja tratada como um amaldiçoado. E que ela seja amaldiçoada, seja anátema. A questão, então, é ensinar um outro evangelho, que é uma ameaça ao verdadeiro evangelho. Por isso que Paulo enfatiza a necessidade da verdade. Então toda a questão aqui é ensinar um outro evangelho. Porque quando eu ensino outro evangelho, eu estou ameaçando o evangelho verdadeiro. É isso que acontece o tempo todo, gente. Por isso que na igreja eu tenho que ficar pregando as mesmas coisas de forma diferente. A mesma coisa de forma diferente. Por quê? Porque o tempo todo tem alguém trazendo outro evangelho. E é extremamente injusto. Porque eu estou com vocês aqui quinta-feira, na célula, domingo de manhã e domingo à noite. Só que vocês estão na rede social todo dia. E vocês estão ouvindo todo tipo de coisas. E muitas vezes, essas coisas que vocês estão ouvindo não tem nada a ver com o evangelho, embora tenha uma roupagem de evangelho. Muitas vezes, vocês são convidados para ir em igrejas, ou congressos, conferências, que muitas vezes não tem nada de evangelho, mas tem uma roupagem de evangelho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pregar o verdadeiro evangelho e combater o falso evangelho. Para que vocês tenham uma fé saudável. Olha aí, capítulo 2, verso 14. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, Paulo, ele enfatiza a necessidade do verdadeiro evangelho. E ele combate a heresia trazendo o verdadeiro evangelho. Não é um combate por si mesmo. Ele combate ensinando. Ele combate mostrando o verdadeiro caminho. Ele combate expondo o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho oferecia uma transformação na vida do indivíduo mediante a ação do Espírito Santo de Deus e não pela prática da lei. Por isso, a salvação, ela não é pela prática da lei. Não é. Ah, mas toda vida eu aprendi que eu preciso fazer minha parte para ser salvo. Tá errado. É heresia. Você não precisa fazer sua parte. Porque Cristo fez tudo na cruz. Ele fez tudo na cruz. Se você faz a sua parte, isso chama mérito.
E se tem mérito, tem salvação pelas obras. E se é pelas obras, não é pela graça. E se não é pela graça mediante a fé, isso vem de nós, não vem de Deus. Paulo fala isso aos Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ah, mas eu preciso ter fé. Amém? A gente tem que ter fé. A gente tem que crer no Evangelho. Mas a fé que nós temos e a crença que nós temos é por meio da ação do Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não há mérito em nós. Não há mérito em nós. Não é por causa de nós, é por causa dele. E isso traz paz e libertação para o nosso coração. O Evangelho, então, é mediante a ação do Espírito de Deus e não pela prática da lei. O ponto, então, de questionamento é: para Paulo, os Gálatas estavam tentando se justificarem pela ordenança da lei. Olha aí, capítulo 5, verso 4. Capítulo 5, verso 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Eles estavam tentando justificar pela ordenança da lei. Se eu tento justificar pela ordenança da lei, eu caí da graça. E o que é cair da graça? É não crer na salvação exclusivamente pelos méritos de Cristo. Então ele mostra que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Capítulo 2, verso 16. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pelas obras da lei ninguém será justificado. Esse é o ponto de questionamento. Como o homem é justificado segundo Paulo? Como é? Se os Gálatas estavam tentando se justificar pela ordenança da lei, Paulo mostra que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Então, como o homem é justificado segundo Paulo? E aí ele apresenta os fundamentos bíblicos e teológicos para a doutrina da justificação. Gálatas 2,16. Paulo mostra, eu acabei de ler. Como que o homem é justificado? O homem é justificado pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pela fé. Só para a gente lembrar, eu já falei para vocês, mas talvez alguém aqui que não lembra, ou alguém que está assistindo que nunca ouviu falar, justificação é um conceito jurídico em que eu estou diante do juiz no tribunal e eu vou receber uma sentença e essa sentença vai ser a minha condenação. Por mais que eu tenha argumentos para me defender, no final eu serei sentenciado e a sentença será a condenação. Cristo, então, ele se coloca na minha frente e diz para o juiz, que é Deus, que tudo o que eu estou devendo pode ser creditado na conta dele. Ou seja, todos os delitos que eu cometi podem ser depositados em Cristo. E ele assume então a minha culpa e ele recebe a minha sentença. Justificação. Cristo recebe a nossa sentença. Cristo se coloca no nosso lugar no tribunal de Deus. E ele recebe a condenação de Deus sobre ele no nosso lugar. Justificação. Como o homem, então, pode ser salvo segundo Paulo? O homem é salvo, o homem é justificado pela fé. Como o homem pode ser justificado? Ele é justificado pela fé em Cristo. Ou seja, como o homem não é condenado, como o homem pode encontrar argumentos diante do tribunal de Deus para não receber uma sentença de condenação, como o homem consegue fazer isso? Somente por Cristo. Ele assume o nosso lugar. Ele se coloca na nossa frente. Ele toma a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Ele toma a nossa culpa. Em Gálatas 2,16, Paulo vai dizer também que por causa da justiça de Deus somos declarados justos. Ou seja, eu não sou justo e nunca serei. Mas por causa dos méritos de Cristo, por causa da ação de Cristo, por causa do posicionamento de Cristo, eu me torno justo. Então eu sou justificado por Cristo. Ou seja, não há nenhuma condenação, não existe mais condenação para mim.
porque Cristo toma sobre ele. Eu me torno, então, justo, ou seja, sem delito algum, não por causa da minha condição humana, mas por causa daquilo que Cristo fez. Eu continuo pecador, mas um pecador salvo pela graça de Deus. É o que Romanos 4:5 diz. Gálatas 3:11 e 5:4 vai dizer: ninguém pode ser declarado justo pelas obras da lei. O 5:4 eu já li, olha o 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele vai citar um texto de Abacuque, igual Paulo cita lá também em Romanos, capítulo 1, verso 17, e ele vai dizer: ninguém pode ser declarado justo pelas obras da lei. E aí a gente não pode confundir. E John Murray vai dizer isso: não confundamos regeneração com justificação. Regeneração é um ato de Deus em nós, o nascer de novo. E justificação é um julgamento de Deus a nosso respeito. São coisas diferentes. Regeneração é um ato de Deus em nós, nascer de novo. E justificação é um julgamento de Deus a nosso respeito. Julgamento. Tem a ver com a nossa condenação e o nosso julgamento. E Cristo recebendo o julgamento no nosso lugar. Perguntas até aqui, gente? Observações? Não? Então vamos seguir. Então vamos lá. Seguindo então os fundamentos bíblicos e teológicos, a gente precisa agora ver a cruz e os seus efeitos. Já vimos a justificação, o significado dela, a diferença com a regeneração. Agora, quais efeitos tem a morte de Cristo na cruz? A morte de Cristo nos salva por inteiro. Paulo faz questão de mostrar: o homem é liberto do pecado através da cruz. Capítulo 3, verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Então, a morte de Cristo ela vai nos salvar por inteiro. O homem ele é liberto por inteiro. Ou seja, eu não preciso lutar pela minha salvação diariamente, porque ela já foi conquistada na cruz. Eu não preciso. Eu já ouvi gente dizendo assim: eu tenho que conquistar minha salvação diariamente. A gente não tem que conquistar a salvação diariamente, não. A salvação já foi conquistada na cruz por Cristo. Nós temos que crer no sacrifício de Cristo. E quando nós cremos no sacrifício de Cristo, aí nós somos regenerados. E por que nós somos regenerados? Porque já fomos justificados. A cruz de Cristo salva o homem por inteiro. Isso é libertador, tá, gente? Isso é extremamente libertador. Porque grande parte das pessoas estão querendo conquistar a salvação todo dia. Grande parte. Principalmente da igreja moderna. Grande parte. Cristo nasceu, se fez humano, nascido debaixo da lei, com a finalidade de libertar aqueles que estavam debaixo dela. Olha aí, capítulo 4, versos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Cristo vem, se faz humano, ele nasce debaixo da lei, e qual era o objetivo? Libertar aqueles que estavam debaixo da lei. E através então da morte de Cristo na cruz, aquele que crê sai da condição de culpado. Capítulo 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Então, através da morte de Cristo na cruz, quem crê sai da condição de culpado. Como Abraão foi salvo se ele não viu Cristo? Aí Hebreus vai dizer: eles esperavam ansiosamente. Ele é o pai da fé. Ele recebe uma instrução e executa sem ao menos enxergar, contemplar aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer. Ele é o pai da fé. Ele não tinha nos seus olhos Cristo, talvez nem entendesse bem, mas ele creu em Deus e isso foi lhe tributado como justiça. A morte, então, na cruz de Cristo, ela é suficiente para aquele que crê, que sai da condição de culpado. E aí nós encontramos a redenção. Justificação, redenção. E o que é o conceito
Redenção. Redenção é a libertação que custou um alto preço. Nossa dívida com Deus foi paga. Redenção. Redenção é um conceito de negociação de escravos. Então, eu pagava para um senhor e libertava aquele escravo. Eu dava uma alta quantia e libertava aquele escravo daquele senhor. E a partir daquele momento, aquele escravo pertencia a mim. Por quê? Porque eu paguei um alto preço por ele. Cristo na cruz, ele derrama o seu sangue e paga um alto preço por nós. Ele então nos compra com o seu sangue. Nós estamos presos no pecado, um senhor mau, e agora ele nos compra, nos liberta do pecado e pertencemos a ele agora. Ele é um senhor bom. Redenção, isso é redenção. E redenção tem que pagar. E ele paga com o seu próprio sangue derramado na cruz, com a sua vida. Ele entrega a sua vida. E ele nos liberta do pecado e agora somos escravos, mas escravos de Cristo. Ele é um bom Senhor. Só que também tem a substituição. Justificação, redenção, substituição. São conceitos, gente. São conceitos que nós chamamos na teologia de conceitos soterológicos, que Paulo trata. Conceitos relacionados aos aspectos da salvação, a cruz e os seus efeitos. E ele precisa trabalhar isso na carta aos Gálatas, porque ele está defendendo o verdadeiro evangelho. E ele está dizendo que o falso evangelho, ele vai contra aquilo que Paulo está apresentando. Justificação pela fé, a redenção, que é o preço que foi pago exclusivamente por Cristo, e agora ele apresenta a substituição. Cristo ele nos substitui na cruz. Ele tomou a nossa maldição sobre ele. Capítulo 3, verso 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo está dizendo que Cristo nos substitui. E ele toma a nossa maldição. A substituição ela é efetivada quando o indivíduo tem fé em Deus ou em Cristo. 3:6 nós já lemos. 3:2 quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Capítulo 2, verso 16 diz assim também: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. E o 3:22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus a promessa fosse concedida aos que creem. São textos que eu já li, mas que provam e mostram que a substituição é efetivada quando o indivíduo ele crê. Ou seja, a morte na cruz deveria ser nossa. Nós deveríamos estar lá, mas Cristo ele é pregado no nosso lugar. Isso é substituição. E como nós desfrutamos dessa substituição? Pela fé. Pela fé, então, somos justificados, pela fé somos redimidos e pela fé somos substituídos. Vejam, tudo isso de forma simultânea. Nós deveríamos ser condenados. Nós deveríamos estar ainda presos ao mau Senhor, ao pecado. Nós deveríamos ser pregados na cruz, porque merecemos. Igual os dois malfeitores na cruz. Um deles diz: nós merecemos, mas o que esse homem fez? Ele não fez nada. Nós merecemos estar aqui. Nós merecemos ser condenados, mas ele não fez nada. Aquele discurso é o nosso discurso. Nós merecemos estar na cruz. Ele não merecia, mas ele se entrega no nosso lugar. Substituição. Para Paulo, o pecador se identifica com Cristo na cruz. A morte de Cristo no madeiro é a morte do pecador. Ele morre e ressuscita para uma nova vida. Olha aí, capítulo 2, verso 19. 2:19. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de... Peraí, perdi aqui. A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aí o verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. A morte de Cristo no madeiro é a morte do pecador. Por isso que nós falamos, já estou crucificado com Cristo. A crucificação de Cristo é a minha crucificação, porque ele é crucificado no meu lugar. Então, quando Cristo está no madeiro, é como se o Leandro estivesse lá. Entende? Eu estou crucificado com Cristo. É como se eu estivesse lá. Mas eu não estou, eu não experimentei isso, porque Cristo, ele experimentou no meu lugar. Substituição. E aí agora Paulo vai tratar sobre os descendentes de Abraão. Ele está falando isso então para uma igreja que está sofrendo a influência de alguns ritos cerimoniais da lei. Então Paulo ele traz Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Abraão é aquele que Abraão, Moisés, são aqueles que tinham um maior respeito pelos judeus. E ele apresenta então a figura de Abraão para poder combater a heresia e apontar a verdade do evangelho. Ele vai dizer que os crentes em Cristo são incluídos no descendente de Abraão, 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente que é Cristo. Então ele está dizendo, as promessas feitas para Abraão, essas promessas não foram feitas para os seus descendentes, mas ao descendente. E o descendente é Cristo. Então todas as promessas feitas para Abraão, elas culminam em Cristo. Por isso, gente, que nós temos que parar de ficar defendendo a igreja como se fosse unificada ao povo de Israel. Eu fico vendo alguns pastores aí no meio dessa briga entre Palestina e Israel, aí com aqueles discursos de que Israel é o povo de Deus, negativo. As promessas de Abraão, elas se cumprem em Cristo. E por meio de Cristo nós recebemos as promessas. Eu já vi igreja com bandeira de Israel, com chofar, com vidro de óleo desse tamanho. Ah, óleo, vamos ungir. Aí na hora que vai ungir o pastor, derrama o óleo na cabeça dele como se fosse rei, trazendo todos os ritos do povo de Israel, da religião judaica. E é isso que Paulo está combatendo. Cristo é suficiente. Eu não preciso tocar chofar para Deus me abençoar. Eu não preciso pôr a bandeira de Israel para receber a bênção de Deus. Eu não preciso derramar um vidro de óleo na cabeça para ser ungido pelo Senhor, porque a unção do crente é o Espírito que habita dentro dele. A igreja, ela vai ser o novo Israel de Cristo. Qual é o povo de Deus? Qual é o povo do Senhor? A igreja. A gente tem que orar por Israel, mas pelos palestinos também. Entende? A igreja que é o novo Israel. Capítulo 6, verso 16. Diz assim: e a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E quem é o Israel de Deus? A igreja, composta por todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Capítulo 3, verso 11, que diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, como eu já disse. Então Israel, a igreja é o novo Israel, que é composta por quem? Porque tem fé em Cristo. Ah, mas eu tenho fé em Cristo e também nos usos e costumes, das leis cerimoniais. Não, você não é igreja. Você não é igreja. A igreja é um povo que tem fé exclusivamente em Cristo. Os crentes, Marshall vai dizer que os crentes cristãos são a semente de Abraão ao compartilhar a fé de Abraão na crença em Cristo e viver uma vida no Espírito que resulta na fé operando através do amor. E aí Paulo trabalha dentro da carta o evangelho e a lei. Os Gálatas, eles queriam ser justificados pelas obras da lei, como nós lemos no capítulo 5, verso 4, mas não poderiam fazer isso, como nós já vimos também no capítulo 2, no verso 16. Paulo vai dizer aos Gálatas, a lei não pode dar vida. Capítulo 3, verso 21. Paulo disse para eles, seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Então Paulo está dizendo, a lei não pode dar vida. Judeus e gentios estão vivendo em um mundo ruim e precisam ser salvos. Capítulo 1, verso 4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Tanto judeus quanto gentios estão nesse mundo perverso e ruim e precisam ser salvos.
E assim receberiam o Espírito Santo, 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Estão vivendo num mundo ruim. E como resolve isso? Precisam ser salvos, precisam ter fé. E como eles são selados, como eles recebem essas bênçãos de Abraão? Pelo Espírito. E aí eles são feitos filhos de Deus e recebem a herança prometida. 4:5 para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E receberiam a herança prometida, 3:18, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Mas a Escritura encerrou tudo sob pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. A lei não pode dar vida. Ele faz questão de mostrar. E como nós podemos ser salvos? Ele faz questão de mostrar que a salvação ela é exclusivamente pela fé e está associado a receber o Espírito Santo e, consequentemente, receber as heranças que foram prometidas, ou a herança que foi prometida a Abraão por meio de Cristo. Paulo vai dizer que a lei foi um aio. Aio aqui em grego é pedagogo. A lei foi um professor, um pedagogo, que ensinava as crianças até determinada idade, e quando elas chegavam na maioridade, elas não precisavam mais daquele professor, daquele pedagogo. A lei, então, ela seguiu junto com o povo de Israel até determinado momento. Cristo veio, chegaram à maturidade, não precisam mais da lei cerimonial. Por quê? Porque já tem Cristo. Chegaram à maturidade, chegaram à maioridade. Aí eu não vou ler agora, que são versos mais extensos e a gente tem poucos minutos. Gálatas 3:16-25. A lei do pecado não nos deixa cumprir a lei de Deus. Breno, mas aí depois dá para juntar? Todo mundo vai voltar? Todo mundo vai voltar comigo? Voltem comigo então, gente. Tá? Então já vai lançar o link lá, beleza? Lança o link. Travou, né? Eu tô vendo. Ah, misericórdia. Desculpa, gente. Paramos aqui, né? Então vamos lá. Tá. Tá todo mundo aí ou não? Só tem mais três. Mais três passos. Tá, beleza, então. Então vamos lá. É, então nós paramos. O Caio tá aí também? Ele entrou? Entrou, né? Ok. Aham. Beleza. Então a lei ela era um pedagogo. Ou seja, a lei servia apenas para conduzir as pessoas a Cristo. Então, a partir do momento que ela cumpriu o seu papel, ela não serve mais para nada. Leis cerimoniais, não serve. Então, para que eu vou continuar fazendo algo que já foi cumprido, já foi utilizado, que o seu papel já foi executado? É isso que Paulo está mostrando. E aí ele vai dizer que a lei do pecado não nos deixa cumprir a lei de Deus. Capítulo 3, verso 10. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito daquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei do pecado, então, não deixa. Então, existe a lei.
E a lei me impulsiona a fazer aquilo que é certo, mas o pecado não deixa. Foi para isso que Cristo veio. Porque se eu conseguisse me salvar apenas cumprindo a lei, estava tudo certo. Eu não precisava de Cristo. Mas por causa da gravidade do pecado, da minha condição, da minha natureza pecaminosa, eu não consigo fazer aquilo que é certo, eu não consigo fazer aquilo que é justo, eu não consigo fazer aquilo que é bom. A lei do pecado não me deixa cumprir a lei de Deus. A lei não é ruim. A questão é que eu sou ruim. A lei não é má. Eu sou uma pessoa má. Por isso que Cristo precisa vir para cumprir a lei. Porque eu não consigo cumpri-la. Agora, se Cristo já cumpriu uma lei que eu não conseguia, para que eu vou resgatar e vou começar a tentar cumpri-la se Cristo já cumpriu? A lei, então, é destinada para cuidar de Israel, para ajudá-los a não pecar e para oferecer meios de expiação, ou seja, da libertação da culpa, até que Cristo viesse. Então, eu levava um animal para ser sacrificado uma vez por ano, como oferta de expiação, para me livrar da culpa. E aí, o sumo sacerdote, ele levava esse animal, ele aspergia o sangue desse animal para me libertar da culpa uma vez por ano. Um bode era pegado e jogado para o deserto, simbolizando o bode expiatório para levar os meus pecados, uma vez por ano. A lei, então, ela ajudava, ela fornecia meios para expiação, mas eram meios insuficientes. Cristo veio e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele derrama o seu sangue é aspergido na cruz. Ele recebe toda a nossa culpa, então eu não preciso mais pedir libertação da minha culpa por meio das leis cerimoniais, porque eu já fui liberto completamente e unicamente por meio do sacrifício de Cristo. Então eu não preciso guardar eu não guardar dias, eu não preciso guardar anos, eu não preciso deixar de comer tal alimento ou beber determinada coisa. Eu não preciso me abdicar de algumas coisas que a lei dizia para ser liberto, para ter a libertação da culpa, porque Cristo já fez isso. Paulo vai dizer aos Colossenses que essas coisas, as leis cerimoniais, eram sombras. Cristo é o corpo. Então, gente, para que eu fico me apegando a usos e costumes se essas coisas são incapazes de me salvar, de me libertar? Se eu tenho tudo que é Cristo, eu só preciso dele, eu não preciso de mais nada, mais ninguém, eu tenho Cristo. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, por exemplo. Isso aqui não vai me fazer mais ou menos santo. Ah, porque falar de boné, a palavra é pecado. Mas aonde está isso? Isso é apenas um costume. Ah, tem que ter uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço, um terno, e isso faz daquela pessoa uma pessoa mais íntegra, mais justa diante de Deus. Quem disse isso? Cristo é suficiente para nós. O resto é tudo periférico e não interfere em nada na nossa vida. E não vai nos ajudar a chegar aonde nós tanto queremos, que é na comunhão com o Senhor. Paulo vê a lei para o cristão como concluída por Cristo num único mandamento: amarás ao próximo como a ti mesmo. Capítulo 5, verso 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus já havia dito isso. Esse é o resumo de toda a lei. O resumo, então, da lei é: ame o outro. E é interessante que, geralmente, essas comunidades que tanto enfatizam usos, costumes, tanto enfatizam essa obrigação de correr atrás da salvação, de chegar ao céu pelos nossos méritos, geralmente essas pessoas têm muito pouco misericórdia e graça, ou seja, amor. Falta amor. Tem muito legalismo e pouco amor. Tem muitas regras, muitos preceitos, muito do que eu posso ou não posso fazer, uma cartilha, mas dentro dela falta amor. Mas o resumo de toda a lei é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Paulo menciona em Gálatas os aspectos cerimoniais da lei: circuncisão, festas religiosas, mas não sabemos claramente essa distinção. Mas Paulo faz questão de mencionar e apontar. E aí, gente, tem algumas religiões que elas precisam guardar o dia. Tem um dia que tem que guardar.
cerimonial. Não existe um dia santo. Nós separamos hoje, como cristãos, o domingo para reunir. Mas o nosso domingo pode ser uma segunda, pode ser uma terça, uma quarta, uma quinta. Tem uma cidade que as pessoas, a maioria das pessoas trabalha no domingo. E elas não conseguem ir nas atividades, no culto aos domingos. Mas segunda é a folga da maioria da cidade. Aí quando que é o culto? Segunda-feira. Por quê? Porque a folga do povo é na segunda. Não existe um dia santo. Não há sacralidade no dia. O sagrado é Cristo, é a palavra de Deus. O que torna sagrado é aquele pelo qual nós reunimos e nos motiva a estarmos reunidos. Festa religiosa, eu fico vendo o pessoal fazendo nas igrejas festa das trombetas, festa do Pentecostes. Fico vendo a festa da colheita, aí faz a festa como se estivesse lá no Antigo Testamento. A gente não tem mais fazer festa. Ah, a gente deu o nome para uma festa. Ô pastor, lá na igreja da minha tia, lá em Belém, lá eles fazem o tabernáculo. Então, a gente não precisa mais guardar essas festas. Ah, a gente vai fazer uma festa na igreja, a gente vai colocar o nome de Festa do Pentecoste. É só o nome. Beleza. Mas praticar as festas como eram do Antigo Testamento, com aquele objetivo e propósito, Paulo está dizendo isso não precisa mais. Cortar a pele do prepúcio como forma de oferecer o meu filho a Deus, isso não precisa fazer mais. Como forma de separar a minha vida, caso eu sou um gentio, que agora estou me convertendo ao judaísmo, ao cristianismo, eu tenho que cortar a pele do prepúcio. Eu não preciso fazer mais. Porque o prepúcio que Paulo fala é do coração. Ou seja, é uma entrega do coração. É uma separação do meu coração para Deus. Essas outras coisas, elas eram apenas sombras. E Cristo ele veio. E aí, Paulo vai mostrar o papel do Espírito Santo. Ele vai dizer que a cruz é mostrada em Gálatas, do capítulo 1 ao 3, e agora ele vai apresentar o Espírito no capítulo 4 até o 6. Então, a cruz do capítulo 1 ao 3 e o Espírito do capítulo 4 ao 6. É interessante que Paulo fala do Espírito antes, no capítulo 3, verso 1 a 5 e verso 14. Ele não toca mais. Ele vai falar que o Espírito é recebido por fé, no capítulo 3, versos 1 a 5. E o Espírito garante uma justificação final, capítulo 5, verso 5. Então, ele fala apenas do Espírito, capítulo 3, versos 1 a 5. Olha o que ele diz. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito é recebido pela fé. Ou seja, Paulo está dizendo, quem foi que jogou um feitiço em vocês? Quem foi que mudou a cabeça de vocês tão rápido? Se vocês receberam o evangelho e agora estão indo para um outro evangelho, só pode ser um feitiço. Cristo não foi crucificado diante dos olhos de vocês, não foi exposto esse evangelho? E aí ele vai chamar eles mais uma vez de insensatos. E ele vai dizer que aquele que lhes concede o Espírito e que procede, ou que opera milagres entre vocês, será que ele o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está combatendo as heresias e dizendo, o que esses hereges estão ensinando que é pelas obras é o correto? Ou aquilo que vocês receberam e experimentaram, que foi a pregação genuína e uma pregação baseada na fé, que era verdadeira? Gente, se vocês receberam o verdadeiro evangelho, para que vocês estão indo para outro? Se todo dia você lê a Bíblia, ou lá na igreja, ou aqui, vocês recebem o verdadeiro evangelho, por que vocês estão indo por um discurso de um, talvez, pastor famoso da TV, ou uma igreja da modinha do bairro, ou da cidade? Se vocês estão recebendo o verdadeiro evangelho, se vocês têm o verdadeiro evangelho, se vocês podem cantar o evangelho, por que vocês estão cantando músicas que não tem nada a ver com a Bíblia? Por quê? Vocês têm o genuíno.
Ah, porque é legal. Ah, porque é massa. Nós somos conduzidos pelo Evangelho e a fé que nós temos é baseada no Evangelho. Se nós estamos indo para outro evangelho, Paulo diz que seja amaldiçoado. O Espírito garante uma justificação final. Capítulo 5, verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A justificação final é garantida pelo Espírito. Então não é pelas obras da lei, é pelo Espírito. O Espírito nos garante a justificação final. E quem tem o Espírito? Aqueles que são justificados pela fé. E quem são justificados pela fé? Aqueles que creem no verdadeiro Evangelho. E o que é o verdadeiro Evangelho? É a cruz de Cristo, que mostra a justificação, substituição, redenção, que apresenta para nós o mérito completo de Jesus Cristo, que tira a nossa glória, que tira o nosso mérito e devolve completamente para Cristo. É o Espírito que vai produzir qualidade nos crentes. Capítulo 5, verso 16 a 25, que é o famoso, que ele vai trabalhar aquele famoso texto das obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, as obras da lei são ligados às obras da carne. O fruto da carne é proibido pela lei. Não pode ser vencido pela lei. Ele apenas aponta aquilo que é errado, que é pecado. Apenas a ação sobrenatural do Espírito pode produzir qualidades que glorifiquem a Deus. Então, as obras da carne são as obras da lei. Eu não posso, então, ser salvo pela lei, eu não posso ser santificado pela lei, porque as obras do Espírito estão associadas ao Evangelho, e o Evangelho que é pregado e crido. Quando eu creio no Evangelho, eu sou redimido, regenerado, justificado, substituído, sou transformado, tenho o Espírito no meu coração e ele produz em mim a santificação e eu sou cheio do Espírito. E eu sou cheio do Espírito, que nada mais é do que o fruto do Espírito. Então, o Espírito que vai produzir essas qualidades. Se eu sou apegado em usos e costumes, eu não sou cheio do Espírito. Eu posso ter uma roupagem de evangélico, mas o meu coração não ser salvo e convertido a Jesus. Então eu posso estar na igreja semanalmente, mas ser um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo filho, um péssimo funcionário, um péssimo patrão. Eu posso ser uma pessoa desonesta, medíocre, mentirosa, desobediente. Eu posso ser uma pessoa agarrada a todo tipo de vícios. Por quê? Porque eu não tenho o Espírito, mas a minha roupagem de crente evangélico batista tá lá. As minhas vestimentas, o meu uso e costume tá lá. Mas o meu caráter, o meu coração continua caído no pecado. Porque as obras da lei são incapazes de mudar o meu coração, de mudar a minha mente, de renovar a minha mente. Eu só posso ser cheio do Espírito por meio da justificação pela fé. Por isso que Paulo está dizendo, se vocês estão ainda na lei, vocês decaíram da graça, vocês estão ainda nas obras da carne, vocês não estão cheios do Espírito. Por isso que tem muita igreja que faz muito barulho, mas não tem o Espírito. E barulho que eu falo não estou falando de gritar, eu estou falando de marketing. Tem muita igreja cheia de gente vazia. Tem muita igreja cheia de gente vazia. Não basta ter um som legal, um pastor eloquente, não basta ter um ar-condicionado que refrigera as pessoas e as deixa confortável, não basta ter um banco acolchoado, um bom estacionamento, uma boa cantina, não basta essas coisas. São coisas legais, importantes para a igreja, mas não basta. Se não tem o evangelho genuíno, consequentemente o Espírito que produz o fruto, é só barulho, gente. É só ruído. Ruído. E isso nós temos muito, muito, muito ruído. E aí, concluindo, Jesus Cristo foi enviado ao mundo para libertar as pessoas da maldição da lei, enviando o Espírito Santo para morar no coração dos salvos, transformando-os em filhos e herdeiros de Deus. Não podemos ser salvos pela prática da lei. Apenas receberemos a salvação através da fé no Cristo morto e ressuscitado. Então é isso. Paulo vai
apresentar isso aos Gálatas. Eu queria muito que vocês lessem verso a verso dessa carta, porque é uma introdução, é óbvio, eu só trouxe para quê? Para ajudar vocês a ler. Esse é o objetivo. Trazer um panorama para ajudar vocês a ler. Agora, todas as vezes que você for ler Gálatas, você vai ler já com uma percepção de todo o contexto e vai compreender o que Paulo está querendo dizer. Perguntas, pessoal? Eu tenho. Não sei se outra pessoa tem aí, na frente. Mas vou fazer pergunta. Quando Cristo veio, ele disse que ele não veio para acabar com a lei, mas veio para cumprir a lei. E agora Paulo está aí nesse debate entre lei e a graça, né? E a fé em Cristo Jesus. Como que fica a nossa relação junto às leis? Principalmente algumas outras leis que a gente conhece como leis morais, né, do Antigo Testamento. Como que fica a nossa relação junto a essas outras leis? As leis morais, elas estão vigentes. As leis morais que nós aprendemos lá nos 10 mandamentos, elas estão vigentes. O que Paulo está combatendo aqui exclusivamente são as leis cerimoniais. Essas leis, elas não devem ser mais seguidas porque essas leis foram cumpridas por Cristo. Agora, as leis morais, elas devem ser seguidas. Os 10 mandamentos, como nós aprendemos ali, as leis morais, elas precisam ser executadas. Rose e Cirlei não voltaram. Foram elas que ficou faltando aqui. E Elisete também. Elisete disse que estava fazendo janta, talvez ela nem viu que o trem acabou. E a Rose e Cirlei deve estar lá no outro link até agora dormindo. Uhum. Já fizeram isso. Com certeza. Eu estava no link antigo, né, antes de entrar. E elas estavam lá ainda. Ai, ai. Mas alguém tem alguma dúvida? Tudo certo, Letícia, Caio. Deixa eu ver quem tá aqui. Quem mais? Tem Beatriz. Jonatas deve estar também. Bem explicado. Gostou? Ótimo, excelente. Ah, que bom. Graças a Deus. Não tendo então, Breno? Uhum. Pode terminar. Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Próxima carta é? A sequência, deixa eu ver aqui, peraí. Só um minutinho. Eu esqueci de... inclusive uma dúvida. Posso encaminhar o material pro pessoal lá no grupo? Pode sim. Beleza. Primeira Tessalonicenses. Beleza. Você vai receber lá no grupo a apostila que a gente está usando. Aí dá para ir acompanhando também, próximas aulas. Não falta em 1 Tessalonicenses, porque é uma carta bem legal. Vai tratar sobre as coisas dos últimos dias. É um problema da segunda vinda de Cristo. 1 e 2 Tessalonicenses. Parousia. Esse é o problema que eles vão tratar. Beleza. Valeu. Então, beleza, então. Gente, Valeu, Deus pessoal. abençoe vocês. Foi muito bom, tá? Tchau. Vou mandar a gravação lá depois. Valeu.